Galera, é o seguinte, você já teve a sensação de que um remaster de um jogo de PS2 por algum motivo não conseguiu trazer todos os aspectos visuais do jogo original, mesmo tendo melhorado drasticamente a parte técnica dele? Esse é o curioso caso de Resident Evil 4 no PS4. Um jogo que me faz ver como muitos títulos antigos ainda têm gráficos incríveis, uma verdadeira demonstração de uma gameplay viciante que conseguiu ser melhorada graças ao poder do PlayStation 4. Um caso que mostra como existem jogos que transcendem o tempo e que fazem a gente lembrar de outras franquias que poderiam estar no mesmo patamar. Não faz muito tempo desde que eu comprei uma TV de tubo para jogar meus jogos de PS2, e se você acompanha o canal assiduamente, já sabe disso. Com a TV de tubo eu comecei a rejogar meus jogos clássicos, e um desses jogos foi justamente o quarto game da franquia Resident Evil, porque de alguma maneira, apesar de ter horas e horas no meu remaster na versão de PS4, tem algo que só a versão da era analógica tem, e eu nem sei se eu consigo colocar em palavras o que é exatamente, mas eu vou tentar. Em paralelo, eu também joguei no meu save na versão de PS4 Pro, porque Resident Evil 4 é o tipo de jogo que eu tô sempre jogando, independentemente da plataforma, e eu percebi que esse remaster consegue fazer muita coisa, mas tem uma certa magia em volta do original que ele não consegue reproduzir, e esse é apenas um dos pontos que nós vamos conversar hoje. A ideia é a gente ver o que era tão único na era analógica e tudo que o remaster na 8ª geração consegue trazer, que jogo pode ter ajudado a mudança de estilo de Resident Evil 4 e, claro, um pouco da história sobre a chegada dele até o PS4. Inclusive, a Forte Games está por aqui para te lembrar que ficou muito mais fácil de você garantir o seu PS4, porque existem muitas vantagens na loja. Então, vem comigo que eu vou te contar todas elas. A primeira vantagem é que na Forte Games você compra o seu PS4 e já ganha um jogo de brinde. É só escolher o bundle que fica melhor para você e garantir essa economia. A segunda é que no pagamento à vista você garante um bom desconto. E a terceira é que se você não quiser pagar à vista, você pode parcelar o valor total da sua compra em até 8 vezes, sem juros algum. E olha, aqui você encontra todos os consoles atuais. A loja tem PlayStation 5, Nintendo Switch e até a nova versão do Xbox Series X e Robot White, que é toda branca e totalmente digital. E tudo isso também pode ser parcelado em até 8 vezes sem juros, ou você pode garantir o seu desconto no pagamento à vista. Mas a cereja do bolo é o frete grátis. Seu console chega super rápido na sua casa e você não paga nada a mais por isso. E sim, é tudo muito seguro. Já tem muita gente comprando na Forte Games. Os consoles chegam lacrados na sua casa. A loja usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você com toda a segurança, e tem gente para te atender o tempo todo. A Forte Games tem atendimento humanizado, sabe? Quando seu produto é enviado, até uma foto com um código de postagem você vai receber. Tudo isso para garantir a segurança do seu produto e a tranquilidade da sua compra. Então vai para a Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. A estética de Resident Evil 4 sempre foi muito única, e quando eu digo isso eu tô me referindo desde a época de anúncio dele, muito antes da versão final. Apesar das alterações ao longo do processo de divulgação, mesmo que o jogo tenha passado por projetos reiniciados, em cada ideia a gente encontrava uma ênfase muito grande na paleta de cores e como isso influenciava na gameplay. Existe, por exemplo, a primeira apresentação do jogo, que é conhecida pelo nome de versão névoa. Aqui a paleta, até para combinar com toda a névoa do local, é muito mais pálida e não favorece as cores do ambiente, algo muito parecido com o que os jogos da franquia Silent Hill faziam lá no começo da franquia. Agora, reparem nessa outra versão, por exemplo, conhecida como a versão do Homem-Gancho, que quando a atmosfera muda, o tom de azul é um dos principais responsáveis por ajudar a fazer isso acontecer. E por fim, chegamos ao jogo final, Resident Evil 4 em sua essência, com alguns cenários brilhantes, outros abandonados, mas sempre com muita coisa em tela e com uma paleta de cores que respeita individualmente a direção de arte de cada local. Isso é o que faz com que o jogo desperte diferentes tipos de sentimentos enquanto a gente o joga. O trecho da vila é saturado e quente, representando toda a dinâmica e dificuldade daquele momento. Era a primeira vez num jogo da série em que a gente encontrava tantos inimigos assim. Precisava parecer ser algo desesperador, e tons frios não ajudariam em nada por aqui. Por isso a seleção foi assertiva. Mas, para tornar a parte dos Regenerators tão emblemática, quando eles aparecem pela primeira vez, o uso de cores quentes foi praticamente esquecido, o que também deu muito certo. A parte interna do castelo tem uma estética muito mais clássica, com ênfase nas cores, enquanto que quando estamos explorando os arredores
das ruínas que cercam ele. O clima noturno e a ambientação nos fazem pensar numa estética muito mais gótica, e tudo isso está relacionado diretamente à paleta de cores do jogo. Esse é o peso desse elemento no game. E para essa conversa continuar, vamos olhar a versão de PS4 agora. O que a gente está vendo nesse momento é o título rodando num PS4 Pro. O clima fúnebre desse começo de jogo continua marcante aqui. Esse é aquele tipo de cenário que a gente pode ver sendo recriado em qualquer outra obra ou em qualquer outra geração, e mesmo assim a gente vai continuar identificando que é o cenário de Resident Evil 4. Só que aqui os detalhes saltam na nossa frente como diferença. Afinal de contas, a gente está falando de um título que foi remasterizado. Mas existe uma certa reclamação sobre o remaster de PS4 desse jogo. A resolução, sem sombra de dúvida, está maior e o número de detalhes está muito mais visível na tela. Especialmente se você foi o tipo de pessoa que jogou só a versão de PS2, muitos dos detalhes que a gente encontra por aqui podem parecer detalhes novos, porque a versão de PS2 precisou passar por uma redução de elementos para conseguir ser executada em 30 quadros por segundo originalmente. Quando o jogo estava rodando no console de 6ª geração da Nintendo, a gente tinha um aspecto visual bem diferente. Por isso, ver essa versão remasterizada pela primeira vez tem um certo impacto, porque todos os detalhes que a gente encontrava no que era a melhor versão, que é a versão de GameCube, estão presentes aqui. Então, assumindo o controle do personagem no PS4 pela primeira vez, depois de sair da versão de PS2, agora a gente encontra mais detalhes geométricos na superfície. Leon também tem mais polígonos e melhores texturas, tanto para a roupa como para o cabelo, e não menos importante, a vegetação é muito mais presente no local. E como temos mais resolução porque se trata de um remaster, tudo isso salta com muito mais força na tela. Esses podem ser detalhes muito bobos, mas logo quando a internet começou a se popularizar e quem só tinha o PS2 conseguiu ver comparativos para identificar as diferenças que o console tinha quando era comparado ao GameCube, era o tipo de detalhe que fez todo mundo ficar obcecado pela versão do console da Nintendo, a tornando bem popular nas discussões no meio da comunidade. É por isso que ela é tão famosa, diga-se de passagem. Não é porque o jogo vendeu muito no Nintendo GameCube, mas sim porque ele acabou se tornando popular nessa versão no meio da comunidade. Só que, apesar de trazer todos esses detalhes, essa remasterização geralmente é criticada, porque se você, por outro lado, conseguiu acompanhar a outra remasterização que chegou na geração anterior, vai ver que não houve um grande trabalho nessa daqui, principalmente em cima das texturas. Não tem nada de muito novo. O que acontece é que o Resident Evil 4 original foi um título muito reciclado pela Capcom, e isso vem desde a conceituação base dele, algo que já vamos falar sobre. Mas a verdade é que depois que a primeira remasterização chegou ao PS3 e ao Xbox 360, não tinha mais como apenas reaproveitar as texturas do original e usar uma resolução mais alta para deixá-las mais bonitas. Precisava acontecer algo a mais. Depois que o PS3 trouxe o jogo para uma resolução em 720p, para aumentar essa resolução para o 1080p no PS4 e trazer uma diferença que tirasse proveito dessa maior contagem de pixels, essas texturas precisavam acompanhar isso e serem de fato retrabalhadas. O caso caiu ainda mais no desgosto quando um conjunto de fãs trabalhou por conta na própria remasterização do jogo, indo em busca de fotos de locais usados como inspiração para construir o mundo do game, apenas para retrabalhar as texturas e os modelos em 3D dele. O problema aumentou porque esse é um trabalho que, se foi feito por fãs dentro de anos, poderia ter sido feito pela própria Capcom em muito menos tempo. Afinal, o jogo é dela, a ideia de remasterizar com fins lucrativos foi dela, e quem tem poder financeiro para fazer isso e vai ter algum retorno é ela. Mas isso não quer dizer que a remasterização do jogo seja de todo ruim no PS4. Bem pelo contrário, ela tem alguns recursos que se destacam e a gente está falando de um jogo clássico no fim das contas. O ponto é que ela poderia ter ficado muito melhor se devido empenho tivesse sido empregado ali. Uma das novidades que a versão de PS3 do jogo não conseguiu trazer, por exemplo, foram os 60 quadros por segundo na performance. E diria que isso é transformador para um game como Resident Evil 4. Diferentemente dos jogos anteriores da saga, a gente está falando de um título que tem muito mais ênfase em combate e na ação. Isso aconteceu porque Shinji Mikami e toda a equipe responsável pelo jogo precisaram mudar o ritmo do game em função dos últimos jogos da saga que saíram para GameCube, porque eles não venderam nada bem, mesmo sendo fiéis às raízes de Resident Evil e serem ótimos jogos. Basicamente, no resumo da história, Shinji Mikami não tinha assumido a direção de Resident Evil 4 a princípio, mas ele precisou fazer isso. Depois do projeto ter sido reiniciado algumas vezes, a Capcom disse que não lançaria
faria outro Resident Evil se o quarto game da saga também não vendesse bem. Então a ideia sempre foi extrair o máximo de dinheiro com esse jogo, e como Shinji Mikami, consciente de que na época as raízes da franquia não dariam o retorno financeiro esperado, porque Resident Evil 0 e Resident Evil Remake não venderam bem, conseguiu criar um título à frente do seu tempo voltado para a ação, e a Capcom tirou proveito disso e conseguiu reciclar o jogo por tantos anos. Por isso, ser um jogo de ação parecia ser a resposta para tudo, mas não foi a primeira vez que a gente estava vendo um survival horror se tornar um game de ação vindo da Capcom. Vamos voltar um pouco no tempo. Estamos em 13 de setembro de 2000, antes da geração do PlayStation 2. Quando a gente olha para essa data, a gente consegue automaticamente olhar também para o que fizeram com Dino Crisis 2. Mesmo que o jogo tenha recebido uma sequência exclusiva do Xbox, o estilo de jogabilidade mais único, bem consolidado e diferente do que a franquia Resident Evil tinha apresentado era o do segundo Dino Crisis. Ele foi muito bem sucedido nisso. Enquanto o primeiro game era considerado, midiaticamente falando, como um Resident Evil só que de dinossauros, o segundo, por conta dessa mudança bem sucedida na jogabilidade, conseguiu dar uma identidade para ele. Tanto é que, para a comunidade de uma forma geral, Dino Crisis 2 é melhor que Dino Crisis 1. O primeiro Dino Crisis teve boa parte da direção de Shinji Mikami, a maior parte na verdade, e ele realmente conseguiu trazer um survival horror em que os dinossauros foram os principais inimigos do jogo. Tudo ornou muito bem e deu certo, mas Shu Takumi assumiu o comando em Dino Crisis 2 e ao invés de manter o survival horror do primeiro título, trouxe ação arcade com elementos de sobrevivência, o que tornou o jogo extremamente divertido e o distanciou da franquia Resident Evil, ajudando ele a ter a sua própria identidade. Então, consequentemente, quando o assunto é Dino Crisis, essa jogabilidade mais rápida e dinâmica acabou se tornando mais popular no meio dos jogadores, e de fato eles conseguiram fazer um esquema muito viciante, mas mais importante do que ser viciante é o fato deles terem conseguido fazer algo muito divertido. Você tinha uma breve essência do primeiro jogo enquanto explorava certas áreas do mapa, mas tinha como foco uma ênfase muito maior no esquema arcade de combate que te possibilitava acumular pontos para comprar armas e melhorar o seu personagem com itens que aprimoram a defesa dele. Não é muito difícil de começar a jogar Dino Crisis 2 hoje em dia, apesar dele ser um jogo antigo. O que é difícil é parar de jogar depois que você começa, porque o ritmo de combate aqui é muito eficiente. E é isso que nos leva a falar de Resident Evil 4 e os 60 quadros por segundo, porque pode parecer loucura da minha cabeça e o que eu vou falar agora é apenas uma opinião, mas se a gente juntar Dino Crisis 2 ter funcionado tão bem com essa jogabilidade mais dinâmica e Shinji Mikami ter dito que queria mudar o estilo da franquia Resident Evil, é impossível não pensar que ele não usou o segundo Dino Crisis como uma fonte de inspiração base para fazer isso. Afinal de contas, as mecânicas de comprar armas a gente encontra em Dino Crisis 2 da mesma maneira que a gente encontra em Resident Evil 4, um número de inimigos maior nos cenários também, então é impossível não pensar nisso. E claro, se essa teoria estiver certa, vale dizer que depositar confiança no trabalho que Shu Takumi fez provavelmente não foi um problema, porque depois de Dino Crisis 2 ter saído, ele recebeu carta branca para desenvolver o que ele quisesse na Capcom, então algo de certo ele conseguiu fazer naquele jogo, e não seria uma surpresa se Mikami tivesse se inspirado nele. Só que a oportunidade de trazer os 60 quadros por segundo e deixar tudo tão dinâmico como Dino Crisis 2 fez, só surgiu com o uso do PS4, por razões de hardware, obviamente. Por algum motivo, quando a gente está recarregando a arma, a animação até muda para 30 quadros por segundo nesse remaster, mas em todo o resto o que a gente encontra são 60 FPS. Isso conseguiu explorar o máximo da dinâmica de combate desse jogo, e por isso toda vez que eu tô nesse remaster, eu me lembro automaticamente dos tempos em que eu jogava Dino Crisis 2. Afinal de contas, com os 60 quadros por segundo, as hordas de inimigos aqui não são um problema. Entrar e sair de áreas toda vez, enfrentando inimigos para conseguir dinheiro e comprar novas armas, também não é uma dificuldade e acontece com muita fluidez. Não que no jogo original isso fosse um problema, mas é que aqui, nesse remaster, a gente consegue sentir muito melhor essa dinâmica. Mas o curioso é que, por outro lado, toda vez que eu tô na parte da vila em si, enfrentando esses ganados e tirando proveito dessa performance maior, sentindo toda a dinâmica dos combates, eu também sinto que essa remasterização se perde um pouco na identidade visual criada pela era analógica. E aqui, como a gente já entendeu que o Resident Evil 4 tira proveito da identidade visual para afetar o gameplay, isso daqui pode ser um pouco problemático para os fãs mais saudosistas. Quando abrimos o jogo na versão de GameCube nesse trecho, vemos que ele utiliza uma paleta de cores mais amarelada, e isso traz muitos benefícios. Primeiro, que faz com que muitos dos problemas de texturas da época
sejam escondidos porque a paleta de cores é forte e faz com que tudo orne no cenário, ou seja, você não fica procurando por problemas. Em segundo lugar, faz a gente se ambientar melhor no período do dia em que nós estamos e dá uma certa noção de avanço nesse sentido, porque para cada área que a gente avança, esse tom vai mudando lentamente, dando a sensação de que o dia está passando, algo que a gente já comentou anteriormente, porque Resident Evil 4 tem um trabalho na paleta de cores que faz com que ela consiga individualizar cada área. E terceiro, claro, como a gente acabou de mencionar, tudo isso ajudou a criar a identidade dos lugares de Resident Evil 4. Eu deixei para falar o terceiro por último, porque se essa paleta é identificável no GameCube, no PS2 ela é ainda mais. A versão de PS2 tem uma imagem muito mais amarelada e talvez essa força maior na tonalidade possa ter aparecido porque essa versão tem bem menos complexidade visual, então a necessidade de deixar as coisas mais uniformes foi maior para esconder os problemas. E essa, sem sombras de dúvidas, foi a primeira coisa que eu percebi quando liguei o jogo na minha TV de tubo depois de muito tempo acostumado só com a versão remasterizada. Se preocuparam muito com a paleta de cores do jogo no PS2. Já quando a gente vai para a remasterização, os visuais têm tons muito mais filtrados, e eu tenho uma teoria do que pode ter acontecido por aqui para ele perder esse tom mais amarelado na remasterização. Bem, vocês já devem estar sabendo que Metal Gear Solid 3, um jogo do PS2, vai receber um remake, certo? O remake vai atualizar os visuais usando a Unreal Engine 5, o que obviamente vai fazer com que ele tenha muito mais elementos nos cenários, bem como também muito mais complexidade visual. E o que eu quero dizer com complexidade visual, você me pergunta? Complexidade visual é a habilidade de trazer coisas diferentes para dentro da composição da imagem sem fazer com que isso destoe de tudo. Uma rachadura numa superfície é um detalhe visual, mas ter uma vegetação num cenário fúnebre tem muito mais a ver com a complexidade dele. Metal Gear, no entanto, vai trazer a opção do filtro clássico para o jogo, mas pelo que foi mostrado, quando esse filtro é ativado, ele realmente deixa as coisas mais nostálgicas, porém mais uniformes também, e por isso os visuais podem soar menos complexos, e é o que a gente não quer num poder de nova geração. O que eu acho que pode ter acontecido com Resident Evil 4 no PS4 é exatamente isso. Como todos os detalhes, junto da complexidade dos locais, foram trazidos para uma resolução maior, a ideia pode ter sido não deixar isso se perder. Por isso, o que eles podem ter pensado é que o ideal era reduzir o número de máscaras visuais associadas à paleta de cores do jogo original para fazer com que toda a complexidade agora apareça e não se perca por causa disso. Porque agora, com a maior resolução e os detalhes do GameCube aparecendo por aqui, teoricamente, não existem problemas para serem mascarados, muito pelo contrário, o que existem são qualidades. Então, vamos mostrar toda essa qualidade que a gente conseguiu trazer para o remaster. Bom, pelo menos essa é a teoria, porque no final das contas funciona, os visuais são bem mais claros na tela nessa remasterização. Mas por algum motivo, quando o assunto é estética, pessoalmente eu acho que as versões antigas são superiores, principalmente porque aqui a estética influencia em elementos de gameplay, como a sensação do dia estar passando, por exemplo, logo no começo do jogo. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que você pensa sobre isso. Na sua opinião, onde é melhor jogar Resident Evil 4? Nas novas versões remasterizadas ou você prefere a versão de GameCube, Nintendo Wii ou até mesmo o PlayStation 2? Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.